Olá a todos que nos assistem no canal do YouTube do Parreziando. Meu nome é Priscila Cupila, sou criadora aqui do canal, sou formada em História e Filosofia pela FRJ, tenho mestrado em História da Ciência pela Fiocruz e doutorado em Filosofia pela FRJ. Hoje eu queria trazer discussão, da história da ciência a partir da abordagem Foucaultiana, que é o autor que eu mais estudei, na minha vida, que é o Michel Foucault. Acho que dispensa apresentações, principalmente as pessoas que já seguem aqui o canal. Se você não segue ainda, para ver todas as lives que já tiveram aqui sobre o Foucault, inscreva-se no canal. A gente teve Mulheres Debatem Michel Foucault, que foi o que proporcionou o desdobramento nesses dois livros publicados, de pesquisas de mulheres que estudam Michel Foucault. E eu queria relacionar o Michel Foucault com o que a gente estava vendo de história da ciência, principalmente no debate de internalismo e externalismo. Eu acho que o Foucault, ele dialoga com isso, principalmente nesse livro aqui, que é Arqueologia do Saber. Então, eu vou ler aqui uma citaçãozinha que está na Arqueologia do Saber, que é justamente para a gente pensar um pouco como é que a gente pode entender a noção de sujeito e essa noção do interno e externo, Quem perdeu isso, volta aí nos vídeos e veja, o debate do internalismo e do externalismo. Bom, e aí o Foucault fala o seguinte, Ele, o sujeito, é um sujeito que questiona segundo uma certa grade de interrogações, explícitas ou não, e que ouve segundo um certo programa de informação. É sujeito que observa segundo um quadro de traços característicos e que anota segundo um tipo descritivo. Está situado a uma distância perceptiva, ótica, cujos limites demarcam a parcela de informação pertinente. Bom, o que essa citação quer dizer, Que esse sujeito, assim como Thomas Kuhn está pensando na noção de paradigma, esse sujeito que olha o mundo a partir do seu paradigma, ele só é um sujeito porque ele é formado a partir das percepções e do entendimento do mundo, do saber-poder que o constituiu, a partir desse externo, do que a gente chamaria do externo. Então, o externo ele vai constituindo o sujeito interno, enquanto a sua subjetividade, enquanto seus valores, enquanto suas verdades. E é claro que para o Foucault a gente pode até resistir, negar, mas é uma tarefa ativa, fazer isso. Então, esse debate do internalismo, e externalismo, a gente pode entender que o Foucault, quando ele está analisando, entendendo a história da ciência, ele vai justamente compreender, entender, a partir principalmente desse livro da Arqueologia do Saber, é como os saberes eles foram sendo hierarquizados dentro da sociedade, Como é que a ciência ela se torna um saber hegemônico, comparado a outros saberes que coexistiam até na mesma época da ciência, Quando a ciência ela vai se constituindo enquanto conhecimento científico, e aí você fala, bom, mas isso é ciência, e isso encerra a discussão. Pelo menos encerrava um tempo atrás, quando a gente tinha a questão dos debates, dos negacionistas, Então, existe aí todo... E os negacionistas, eles só mostram que o campo do saber científico, enquanto uma disputa por um saber-poder, ele está o tempo todo sendo contestado, Então, para o Foucault, o que existe são diferentes discursos que, que coexistem na sociedade, diferentes modos, o que a gente pode chamar de visões de mundo, Esses discursos, eles estão em disputa, em diferentes modos de ver esse mundo, e determinados saberes poderes, um saber associado a um poder, ou seja, não é somente o saber, mas é quem fala, se é uma instituição, se é uma pessoa que está relacionada a um determinado grupo de poder da sociedade. Então, o saber, para ele se transformar em um saber-poder, ele precisa estar associado com pessoas que façam com que esse saber se sobreponha como uma verdade diante de outros saberes que estão ali disputando para se tornar uma verdade no sentido de um desdobramento de políticas públicas, no sentido de uma criação de uma lei, criação de práticas, Então você tem ali uma disputa narrativa sobre a verdade do mundo. Então, nesse sentido, o que o Foucault está fazendo é um diagnóstico, Um diagnóstico de como o saber científico ele vai ser constituído. E aí, alguns problemas que ele levanta, é justamente como os saberes científicos eles vão hierarquizando as pessoas,
por exemplo, como o próprio médico psiquiatra, ele vai se colocando numa relação de superioridade e de hierarquia quando a gente pensa as pessoas internadas dentro de um hospício. Isso a gente está pensando ali que o Foucault investigou o nascimento da clínica, o nascimento do hospício, né? Então, como é que esses saberes, poderes, eles constituíram a nossa forma de se relacionar com as pessoas? Então, o próprio título de doutor, né? Tudo isso faz com que a gente se relacione com o outro de uma maneira não igualitária, né? É uma maneira hierarquizada. A gente constrói hierarquias que diferenciam as pessoas. E as disciplinas também, elas são criadas de modo a hierarquizar, a criar hierarquias entre as disciplinas. Então, por exemplo, a gente tem hierarquias entre as ciências exatas e as ciências humanas. Então, toda uma crença de que as ciências exatas, a matemática, ela produz uma verdade superior do que as ciências humanas. Então, você tem ali a criação e a divisão dos saberes em ciências diferentes, né? Então, ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas, ciências da natureza. Então, você tem a criação e a divisão dos saberes, e é isso que o Foucault vai estudar aqui, né? Como é que esses saberes eles são divididos, né? Hierarquizados e divididos no, ali no século XIX, início do século XX, né? Como é que você tem toda a criação das disciplinas, e quem vai ser a pessoa que pode ministrar essas disciplinas, toda a hierarquia que acontece dentro das universidades. Então, é a partir dessa hierarquização dos saberes que você organiza a sociedade, porque você organiza os discursos. Então, tem discursos que são mais fortes do que outros, e é claro que os discursos eles sempre podem ser contestados, porque na história da ciência também, e é isso que o Foucault também vai mostrar, né? Quando ele estuda o saber psiquiátrico, quando ele estuda o saber eugênico, o quanto a ciência também ela produziu discriminações e hierarquizações entre as próprias pessoas, né? Então, todo um saber da eugenia, que vai entender estigmas degenerativos, como, por exemplo, nariz, né? Nariz grande, boca grande, era considerado um estigma degenerativo, né? Então, características que são características afrodescendentes. E aí você vê o racismo científico. Então, o Foucault ele vai ser bastante crítico em relação à ciência, porque ele vai ver os problemas quando você tem a criação de um saber-poder que se diz a verdade e uma verdade incontestável, né? Então, acho que o problema é quando justamente você tem um saber-poder que se exerce, né, e que faz com que algumas pessoas fiquem ali internadas no hospício, outras pessoas são vistas como características de criminosos, e você prende essas pessoas. Então, todo o racismo que a gente tem também, que é reproduzido na nossa polícia, né? Então, você tem ali modos de diferenciação e de discriminação, né? Discriminação das pessoas. Então, ele vai citar vai falar o seguinte, estão citando ele. Não procuramos, pois, passar do texto ao pensamento, da conversa ao silêncio, do exterior ao interior, da dispersão espacial ao puro recolhimento do instante, da multiplicidade superficial à unidade profunda. Permanecemos na dimensão do discurso. Então, nesse livro, ele está falando, né, da sua análise discursiva, né, o que é a análise discursiva, e ele justamente vai dizer, bom, o que a gente vai analisar, né, enquanto Foucaultianos, é o discurso. O que aquela sociedade produziu, quais foram as condições de possibilidade para a emergência daquele discurso. Então, basicamente, o estudo Foucaultiano, ele é o estudo do porquê que, em determinado momento, a ciência eugênica foi possível. A gente teve no Brasil, por exemplo, com o Renato, que é o Boletim de Eugenia, que é o que eu estudei no meu mestrado, né, o discurso da intervenção médica nos matrimônios, né, tem todo um discurso de normalidade feminina, tanto que o meu mestrado foi sobre a mulher normal, né? E todo o discurso médico de intervenção para a criação dessa mulher normal. Bom, então é isso, né? Hoje em dia a gente não tem esse discurso emergindo, porque hoje em dia a gente não tem mais uma condição de possibilidade propícia para isso, né? Para a criação desse discurso, principalmente vindo da ciência, daqueles que se dizem, né, os cientistas. Então é entender que a ciência ela está sempre se transformando,
a partir justamente dessas relações de saberes e poderes e das críticas, muitas vezes, a determinados saberes que emergem ali dentro, que podem refletir preconceitos, podem refletir, a ciência não está isenta disso. Eu acho que esse que é um grande trabalho que o Foucault faz, né? O Foucault faz uma grande crítica à ciência, mas não para dizer que é preciso jogar tudo fora e que tudo é relativo. Não, não é isso. Muitas das críticas que vão fazer ao Foucault é sobre a questão do relativismo, mas eu não vejo desta maneira. Não acho que todos os discursos estão no mesmo nível. Por isso que ele vai chamar justamente do saber-poder. Existem saberes e poderes que a ciência produziu e que foi extremamente importante no combate a doenças, a gente poder, né, ter uma vida mais longa a partir da criação dos antibióticos, da penicilina. Teve várias coisas que foram extremamente importantes, estou falando só no campo da saúde, né? Além de várias outras questões que permitem a gente viajar, né, para outros países com um avião, enfim, né, todos os avanços científicos. Não é como se tudo tivesse sendo jogado fora e que tudo fosse relativo e que os negacionistas estão certos. Não, não é isso. É a gente olhar de modo crítico para a ciência. A gente não pode olhar também para a ciência como se fosse a grande salvadora de todas as coisas, né? A grande salvaguarda, a Bíblia, né? Acho que nesse sentido o Foucault ele é muito nietzschiano, de você ter uma relação com os seus ídolos, né? De você estar sempre duvidando deles, né? Então o Nietzsche vai escrever o Crepúsculo dos Ídolos justamente nisso, né? É você ter esse olhar sempre de desconfiança para um discurso que se coloca como verdadeiro, e ele precisa se colocar como um discurso que produz uma verdade que é possível de ser criticada, que é passível, né, de ser criticada. Então, acho que é entender essa história da ciência, como a ciência se forma enquanto disciplina, como há essa divisão dos saberes, como há essa hierarquização dos saberes. A gente sabe, né, que existe uma hierarquia dos saberes, e entender, né, como, por exemplo, até hoje a gente pode pensar na crítica toda do antropoceno, como esse saber que possibilitou tantas coisas boas também para a gente, é o que possibilitou, hoje a gente está falando da nossa própria possibilidade de extinção enquanto espécie humana, devido à nossa grande intervenção no meio ambiente, né? Então, hoje se fala em colapso climático, porque a gente sabe que áreas vão ser alagadas pelo aumento do nível do mar. A gente sabe que tem coisas que são irreversíveis já. Mesmo se a gente parasse hoje de produzir dióxido de carbono, a gente já teria afetado o meio ambiente com toda a revolução industrial, num nível tal que a gente não tem mais como reverter. Então, e é difícil a gente juntar os países para que eles, né, venham a, de fato, se compromissarem com a questão das mudanças climáticas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando Foucault faz uma crítica à ciência, não é para jogar tudo de bom que foi construído na lata do lixo, né? Não é isso. Mas é que é justamente um olhar atento, um olhar crítico para o saber científico. É entender que o saber científico também produziu coisas problemáticas e a gente precisa sempre estar atento, né, para não reproduzir mais discursos que se reproduzam no racismo, que reproduzam, né, toda uma elitização do saber, que a gente sabe que quem produz ciência no Brasil ainda vem de uma classe social privilegiada. A gente sabe o quanto muitas vezes as pesquisas não levam em conta as desigualdades sociais, e quanto a ciência ainda precisa melhorar muito para conseguir produzir pesquisas que reflitam a nossa desigualdade, né, social. Então, basicamente era isso, né, que eu queria falar. Acho que eu falei tudo que eu tinha organizado aqui. Bom, então é isso. Fica a indicação da leitura da Arqueologia do Saber, do Michel Foucault, que é um livro bem interessante, em que ele vai justamente caracterizar um pouco do método dele, né? A gente pode dizer assim, não é um método normativo, não tem ali uma organização, mas tem um modo de
funcionamento crítico. Acho que o Foucault é um autor muito crítico, ele é, nesse sentido, um herdeiro nietzschiano, e é alguém que está sempre desconfiando das coisas e nos ensina a desconfiar. Acho que isso é uma das coisas que a gente aprende com o Foucault. Quando a gente ouve um discurso, a gente tem que entender, né, de onde está vindo esse discurso, quem está dizendo esse discurso, por que esse discurso. Porque, por exemplo, o próprio discurso indígena, falando sobre a questão do meio ambiente, ele já existe aí há mais de 500 anos, né? Pelo menos 500 anos é o que a gente sabe. Sempre falando da relação predatória do homem branco, nesse sentido, esse homem branco ele é europeu que chega, né, nas Américas, invade essas terras, mata milhares de pessoas, escraviza, explora o meio ambiente. Então, há muito tempo os indígenas já estão falando sobre esse problema, né? Só que isso só se torna ouvido, e aí a gente tem um pesquisador europeu, Bruno Latour, por exemplo, falando, né, sobre a importância de se relacionar com o meio ambiente de uma outra maneira, quando isso se torna de fato um problema científico, né? Um problema que a ciência atesta como uma verdade. Porque até então, esse saber sobre o meio ambiente, ele existia, mas ele não era ouvido, porque ele não tinha um poder, né? Agora, a gente tem reuniões com países, né, as COPs, para debater isso, mas antes a gente só tinha o saber, mas não tinha o poder. Então, é importante a gente pensar nessa noção de saber-poder. Não adianta só a gente falar, como a gente aqui, né, eu aqui falando de um lugar de uma pesquisadora, né, que não tem poder também, para que o que eu fale tenha poder suficiente para que as pessoas que mude hábitos, que isso gere biopolíticas, né, políticas públicas. Então, existe a importância do saber poder. Bom, é isso, gente. Eu acho que é um autor que consegue dialogar muito com esse campo da história da ciência, tem muito a dizer sobre a história da ciência. Eu acho que é um autor que, dentro dos historiadores, ele ainda é pouco lido, infelizmente, né? A gente tem o famoso texto, né, do Paul Venn, da Foucault, Revolução na História, mas ainda falta muita abertura dentro do campo da história para a leitura do Foucault. Até mesmo na filosofia, o Foucault também não é um dos autores, né, tão lidos assim, né? Não é nenhum Kant, Hegel ou Descartes. É a filosofia cartesiana, né, metafísica, ainda domina bastante. Então, é isso, gente. Quem quiser saber mais das pesquisas Foucaultianas, tem aqui os livros, né? Mulheres Debatem Michel Foucault, volume 1 e 2. Estão disponíveis gratuitamente no site do Parresiano para baixar. Então, vocês podem se inscrever no canal também, assistirem às lives dos Mulheres Debatem Michel Foucault. Tem várias lives sobre Foucault aqui no canal, vários lançamentos de livros. Então, aproveitem, né? Assistam, aprendam mais sobre esse autor. E, enfim, é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigada.